Programa Opiniões com Alma. Todas as sextas-feiras, das 21 às 23, de Paula Jorge. Semanalmente, os convidados partilham a sua opinião sobre temas atuais, sobre temas do passado e sobre perspectivas do futuro. Cada convidado traz consigo uma mão cheia de histórias com alma para contar, onde as profissões, a família, percursos de vida, saberes e sentires são o centro das conversas. Programa Opiniões com Alma. Todas as sextas-feiras, das 21 às 23, de Paula Jorge. Muito boa noite, bem-vindos ao programa Opiniões com Alma. Um programa que tem sempre um convidado para nos dar a sua opinião sobre temas atuais, sobre temas do passado e sobre as perspectivas do futuro. Irá falar-nos também sobre o seu percurso de vida, onde as escolhas profissionais, onde os laços afetivos são também o centro das nossas conversas. Hoje temos connosco o Dr. João Carlos Gralheiro. O Dr. João Carlos Gralheiro licenciou-se em Direito, Ciências Jurídico-Empresariais pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, tendo-se pós-graduado em Direito das Empresas pela Universidade Internacional. É advogado desde 1987, com um escritório aqui em São Pedro do Sul. Foi também presidente e depois tesoureiro da delegação da Ordem dos Advogados na comarca de São Pedro do Sul. Integrou ainda a Comissão dos Direitos Humanos da Ordem dos Advogados. Tem alguns livros publicados e vários trabalhos escritos. Entre os livros destaca-se, de facto, Dos Baldios até à Lei 75 de 2017, de 17 de agosto, e o segundo livro, O Ato Médico é uma Empreitada. Doutor, muito obrigada por estar presente, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, o convite da Rádio Lafões. É para nós uma honra muito grande tê-lo aqui connosco. Eu que agradeço lembrarem-se deste cidadão que por aqui vai andando. Agradeço à rádio, agradeço à Paula, obviamente, e agradeço aos ouvintes que tiverem a pachorra de nos ouvir agora estas 2 horas. Vão ouvir, doutor, certamente, e são muitos. Doutor, como é que foi a sua infância? Foi aqui em São Pedro do Sul. Eu nasci em Coimbra. A minha mãe foi-me parir a Coimbra, mas passei toda a minha infância aqui em São Pedro do Sul, aqui a brincar com os miúdos aqui das Boitinhas, das Maçarocas. Pronto, foi a brincar, foi com o Zé Cheira, foi com o Nelo, foi com o Brandão, foi com os miúdos que têm hoje 60 anos. Passamos aqui a brincar, a correr nas ruas, a jogar futebol nas ruas, a jogar futebol aqui no Largo da Câmara, de vez em quando a partir vidros, também com as bolas. Pronto, foi uma infância perfeitamente normal de há 60 anos. Já não foi a infância das minhas filhas, que aqui também nasceram. Também não, nasceram em Coimbra, mas aqui também fizeram todo o seu percurso de infância. Já não foi assim, mas pronto, foi aqui a minha infância. Muito bem, e foi uma infância feliz, certamente. Doutor, o doutor é o convidado que eu tenho aqui, que vem de mais perto, portanto, estávamos a dizer há bocadinho, foi só descer a ladeira, portanto, conhece São Pedro do Sul com a palma das suas mãos, certo? Eu conheço São Pedro do Sul na exata medida em que aqui vivo há 60 anos, quer dizer, tirando o tempo em que estive a estudar em Viseu, fui para lá com 10 anos, estudar em Viseu, durante o tempo em que estive em Coimbra, que estive na tropa, o resto da minha vida, portanto, foi aqui a São Pedro do Sul. Portanto, conheço esta terra, portanto, conheço as gentes desta terra, porém, suponho que sim. Suponho que conheço esta terra e as gentes desta terra. Muito bem. Doutor, foi estudar então para Coimbra. Como é que foi? Qual foi o impacto de um menino que vem daqui de São Pedro do Sul, de uma aldeia praticamente, digamos, como é que foi este impacto? Ainda por cima um curso de advocacia que exige sempre muito estudo, muita leitura, muita perspicácia. Como é que foi este tempo de estudante? Foi um jovem que entrou na alguma tuna, que fez parte das praxes? Como é que foi a sua vida académica? Foi o melhor tempo da minha vida. Ponto final. Isto acho que não há ninguém que tenha passado por Coimbra e não possa dizer o mesmo. É o melhor tempo porque é o tempo da nossa idade, aquele concreto tempo da nossa idade que é irrepetível
E, de facto, porque foi a primeira vez que eu saí de casa dos meus pais e pronto, e sou eu dono do meu tempo. Sou dono, passo a ser dono daquilo que quero fazer. Não participei nas praxes porque entendia e entendo que as praxes são algo que, na forma como elas são praticadas, que menosprezam, que menorizam, que os alunos, no meu tempo havia uma forte clivagem ideológica em Coimbra. As praxes, o movimento praxista recomeça exatamente no final da década, no início da década de 80, quando eu chego a Coimbra, ainda com muita violência, portanto ainda com violência física mesmo, quer os praxistas, quer os antipraxistas. Eu integrava o grupo dos antipraxistas, entendia que aquilo não tinha lógica absolutamente alguma, entendíamos que a participação, a integração na academia se fazia nos organismos autónomos, nas secções da associação académica, na vida democrática das várias universidades, das várias faculdades. Era aí que os alunos deviam fazer essa integração e não andar a medir com palitos a ponte do Mondego ou andar a meter a cabeça dentro d'água com farinha. Portanto, acho que isto é perfeitamente aberrante. E hoje, felizmente, que a comunidade começa a sensibilizar-se, mas na altura não era. Portanto, os praxistas normalmente eram frustrados sexualmente, frustrados com vários níveis de frustração, e a forma de superar estas frustrações era amesquinharem os novos alunos. Felizmente, como digo, não sofri isso, porque se impôs. Não, porque me impus e porque o tempo não era esse tempo. Depois, em Coimbra, fiz parte do Teuc, cheguei a Coimbra, fui logo chamado para o Teuc, porque tinha alguma experiência do teatro. Confesso que não acertei o passo com o Teuc. Por acaso disso, eu e o meu pai temos alguma semelhança, porque o meu pai também contava que quando chegava a altura os ensaios iam até à altura dos exames, e quando chegava à altura dos exames ele dizia: desculpem, mas eu aqui para acabar um curso, não foi para fazer teatro. E aconteceu exatamente o mesmo comigo. Portanto, vou para o Teuc e começam os ensaios a decorrer. Era um espetáculo, lembro perfeitamente, sobre Miguel Torga. E eu, tinha um papel com algum relevo nesse espetáculo, fazia a parte jovem do Miguel Torga, quando ele esteve preso, e, obviamente, os ensaios foram andando, aquilo nunca mais desenvolvia. Quando chega ali à volta de abril-maio, eu começo a cheirar-me exames, eu digo: desculpem lá, eu estou aqui para tirar um curso de Direito e não para tirar um curso de teatro, portanto, arranjem outro que eu vou-me embora. E pronto, e depois fiz rádio em Coimbra, no Centro Experimental de Rádio, também fiz rádio nas rádios piratas, na Rádio Livre Internacional. E também fez rádio aqui, na Rádio Lafões, sim, que já conversámos há pouco. Fiz com um amigo aqui de São Pedro Sul, fizemos aqui um programa. Eu localizo em termos temporais, posso estar errado, mas localizo em termos temporais nos finais da década de 80, início da década de 90, localizo, acho que chamava Chelas, era assim. Sei que tinha uma ligação para o comboio, portanto era o Chelas, acho que era... Os Chelas de comboio e nada a ver com Lisboa. Nada. E nada a ver com Lisboa. Do comboio. Aliás, aquele spot inicial, a ideia que eu tenho é que tinha exatamente o movimento do comboio. Fizemos este programa, até foi engraçado, porque estamos no Cavaquistão e numa das comemorações, num dos programas foi o 25 de Abril, e nós trouxemos à Rádio Lafões a música do 25 de Abril, e recebemos à data um telefonema de um senhor diretor a perguntar quem é que estava a fazer o programa. Queria identificar-vos. Exatamente, para saber, democraticamente, para saber quem é que estava a fazer o programa. Exatamente. Pronto, foram outros tempos. Portanto, eu gostei, a minha experiência em Coimbra foi desemborregar, nitidamente, tornar-me homem. Há uma vantagem, eu tenho uma vantagem, porque quando chego a Coimbra eu já tenho o curso de magistério primário. E, portanto, o empate que se tem quando se passa do secundário para o superior, onde os professores não estão ali para ajudar os alunos, a gente sabe, não sabe, vá-se embora, que não é esta mesma a lógica. E eu, felizmente, como entro já com 20 anos, já com um curso do magistério em cima... Já ia com uma bagagem? Já ia, portanto, já tinha aqui outro know-how, outra carcaça atrás de mim a suportar-me,
que me facilitou a esse nível a vida, porque de facto foi estudar que nem um cão. Eu fazia médias de trabalho diárias, de estudo diário, 10 horas, na altura dos exames, 14, 15, 16 horas de estudo. Portanto, foi mesmo estudar que nem um cão. Doutor, e é verdade que os advogados têm que saber quase todas as leis? Olha, se isso for verdade, eu não sou advogado. Pronto, então assim já compreendo melhor, já são pessoas do... Haja o primeiro que diga que sabe isso. Claro. Eu digo assim, pronto, até pode acontecer, mas andou a queimar fusíveis estupidamente, porque existem livros. Exatamente. A gente paga os livros e tem-nos lá, e aliás os livros têm os índices. Os professores não gostavam nada, abominavam que a gente fosse aos índices, e eu lembro-me de dizer, mas eu quando comprei o livro paguei o índice também, que está cá o índice, não, mas queriam que eu soubesse o artigozinho de cor. Claro que a gente, alguns artigos tinha que saber de cor, obviamente, puxa, mas ora saber as leis todas, isso... Claro que não, estava a brincar consigo, mas vamos lá ver, de certa forma a advocacia pode ser generalista ou mais especializada, não é? E parece-me que o advogado, para ser bem sucedido, e isto já entramos na parte da advocacia muito especificamente, e já vamos outra vez à parte da vida académica, mas dá-me a sensação que o advogado, para ser bem sucedido, terá que, no fundo, se tirar uma especialidade em determinada área. Estou errada? Vamos lá ver o seguinte, isto é um mercado. Põe as leis do mercado. Nós estamos em São Pedro do Sul, não estamos em Lisboa, não estamos no Porto, nós estamos em São Pedro do Sul. E portanto, o mercado de São Pedro do Sul tem que ser um mercado generalista. Mas, obviamente, que há duas grandes vertentes para quem faz advocacia em São Pedro do Sul. O chamado direito civil, isto é, o direito dos contratos, das obrigações, da responsabilidade civil, o direito da família, os menores, os filhos, o direito das sucessões, os inventários, as partilhas, e o direito das coisas, a propriedade, os regos, etc. E o direito criminal, e o direito contra o ordem nacional. Portanto, já vamos aí em 6 ou 7 áreas, doutor. Não, mas vamos lá ver o seguinte, isto... mas é tudo um pouquinho. Quer dizer, pouquinho. Porque está a falar de uma forma generalista, mas depois especifica áreas. Exatamente, porque vamos lá ver o seguinte. Há colegas meus que fazem direito administrativo. Para além disto também fazem direito administrativo. Para além disto também fazem direito de trabalho. E, portanto, mas se nós formos para os grandes centros, temos colegas que também fazem mercado de valores mobiliários. Também fazem direito do urbanismo. And so on, quer dizer, portanto, o mundo do direito, o mundo da regulação, é um mundo onde houver atividade humana. Em princípio, está lá uma normazinha para regular aquela atividade humana, portanto, está lá o direito. E como está lá a atividade humana, homem significa, em princípio, conflito. E, portanto, está lá o direito, estará lá para regular este direito um tribunal e para se poder ir a tribunal um advogado. Mas, como digo, as áreas de especialização, há, por exemplo, na ordem dos advogados, a possibilidade de se tirar especializações. Eu já pensei por acaso isso, mas não... doutor, mas esta, por exemplo, desculpe interrompê-lo, quando faz uma pós-graduação no direito das empresas, isso é uma pós-graduação, não é uma especialidade, certo? Esclareça-nos isso, por favor. Vamos lá ver o seguinte, a pós-graduação é um estudo... É um plus académico. Isso. É um plus académico. Eu como disse, e muito bem, a minha formação, sou licenciado em Direito, a minha área de licenciatura é Jurídico-Económicas. Muito bem. E faço a minha primeira pós-graduação em Direito das Empresas, com um trabalho sobre uma questão sobre cotas sociais. E quando fiz aquele trabalho puro e duro, direito comercial puro e duro, tinha tido uma ação. Porque em São Pedro do Sul, a vida comercial não é a vida empresarial, a vida das sociedades. O que existe são dívidas. São as dívidas. Olha, ele não me pagou, olha, tenho aqui uma letra, olha, tenho aqui um cheque, ou coisas à volta disto. Portanto, agora, sobre a vida das sociedades, conflitos entre sócios, deliberações, etc., isso há, como digo, há muito pouco. E, portanto, agora, mas é uma área que gostava e gosto, e senti necessidade para a minha formação, para me sentir bem, senti necessidade de fazer essa pós-graduação. Aliás,
só para corrigir uma informação, não tenho só essa, também tenho Direito à Medicina, que esta foi tirada na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. Certo, que me falhou aqui, sim. E que resultou exatamente... Aliás, do Direito das Empresas resultou um trabalho que é da usucapabilidade das cotas sociais, publicados em vários sítios, designadamente na Revista da Ordem dos Advogados. E o Direito da Medicina resultou no ato médico... É uma empreitada. Exatamente. Muito bem. Que foi o primeiro livro que eu publiquei. Muito bem. Doutor, mas voltemos, estas conversas é mesmo assim, é uma pincelada aqui, uma pincelada ali, é um bocadinho como as cerejas. Diga-me uma coisa, voltando novamente à sua vida académica, na altura era um estudante marcante, reivindicativo. Como é que era a sua? Porque tem postura disso, tem uma postura de homem que sabe aquilo que quer, que marca presença. Bom, eu nunca gosto muito ser juiz de mim mesmo, só os gestores é que são juízes deles mesmos. Sim, mas estou eu a dizer-lhe. Eu agradeço as palavras, obviamente que é bondade de quem as imita. Agora, eu quando chego a Coimbra... Eu chego a Coimbra em 1900, mais concretamente em janeiro de 1980. Isto é, 6 anos apenas após o 25 de Abril. Ainda estamos com o calor da Revolução muito vivo. E a intervenção política em Coimbra foi fortíssima, quer dizer, quer nas eleições para a Direção-Geral da Associação Académica, quer nas eleições para os órgãos de gestão da escola, da Faculdade de Direito, dos quais eu cheguei a participar, a integrar o Conselho Diretivo. Portanto, quer nesta atividade toda política, quer na luta de estudantes, nós tivemos, lembro perfeitamente, tivemos uma greve que ocupamos o Instituto Jurídico, que aquilo foi uma coisa lá em Coimbra que deu um bocado dobrado, porque o Instituto Jurídico tem uma biblioteca que é das maiores bibliotecas jurídicas do mundo, porque as outras bibliotecas europeias, infelizmente, fruto da Segunda Guerra Mundial, parte delas desapareceram, e a de Coimbra não sofreu os bombardeamentos alemães e, portanto, manteve-se intacta. E nós ocupamos aquilo para reivindicarmos, fizemos também ocupações da cantina, porque a comida da cantina era escabrosa, e para melhorar as condições das cantinas, quer dizer, nas repúblicas, eu vivi numa república. E, portanto, na vida das repúblicas, os conselhos de república, tudo isto, então, foi de facto a nível político e a nível político e partidário. Também fui candidato à Assembleia Municipal de Coimbra, portanto, enquanto estive em Coimbra, tive uma intervenção política, até mesmo quando era militar, mesmo como militar, também tive intervenção política junto dos meus camaradas de armas. Doutor, falou aí no facto de ter ficado alojado na República. Viver numa República e ainda por cima ser estudante de Coimbra, isso é mesmo a sério. Como é que era viver numa República? Vamos lá ver o seguinte, ou se ama ou se odeia. Exato. Ou se ama ou se odeia, porque nós não vivemos sozinhos, nós vivemos num coletivo. Nós chegamos na minha República a estar 13 alunos, portanto são 13 personalidades, algumas delas aparentemente incompatíveis, mas que temos que fazer ali, tirar o menor divisor comum, aquelas personalidades todas, e conseguir arranjar formas de testarmos e desenvolvermos. E quando começamos a fazer os trabalhos coletivos, quer dizer, por exemplo, em termos de altura dos exames, é colossal a solidariedade entre os colegas. De vez em quando é preciso explodir, porque a tensão, a pressão é de tal maneira, por causa dos exames, que o que separa da loucura às vezes é uma linha muito ténue. E na República tínhamos esta vantagem. De vez em quando explodia aquilo tudo, numa festa toda a noite, numa algazarra toda a noite, e era estes momentos de catarse, bem bebidos, obviamente, muito bem bebidos, diga-se de passagem, que acabavam por criar aqui as ondas em que as costas folgavam e nos permitia no dia seguinte agarrar ainda com mais força o trabalho que tínhamos para fazer. Foi uma experiência para mim muito engrandecedora, por causa quer da gestão da coisa, cada um
tinha por mês tratar da comida dos outros, era ele que ia às compras, quer dos pagamentos, quer de contratar empregados, quer contratar serviços. Portanto, havia distribuição de tarefas e depois havia a discussão de todas as questões da casa eram discutidas ali nas refeições. Às refeições tínhamos que estar obrigatoriamente para discutir e havia depois as reuniões das casas, pelo menos tínhamos uma reunião, pelo menos quando não fosse mais, mas tínhamos uma reunião no final do ano para decidir quem é que passava a Repúblico e quem é que não passava, e havia reuniões destas, no meu tempo, que demoravam 2 dias, e quando estou a dizer 2 dias, estou a dizer para cima de 20 horas de reunião. Portanto, foi muito intenso. É muito intenso, de facto. Doutor, na sua altura não havia net. Vocês faziam trabalhos pesquisando enciclopédias, certamente, batendo à máquina, ou o curso de advocacia não passa tanto por trabalhos, mas basicamente exames? Como é que funcionava a parte da avaliação no seu curso de advocacia em Coimbra? Na sua época, sim, certamente. O curso de Direito, a Faculdade de Direito, o curso que ministra, que é o curso de Direito, não é da advocacia, a advocacia já é uma saída profissional do curso de Direito, como é a magistratura, como são os notários, conservatórios, etc. Sim, sim. O curso de Direito, em Coimbra, no meu tempo, era um curso escolástico. Portanto, o professor chegava lá, trazia a sebenta e eu, quando caloiro, comecei a ir às aulas e até que a certa altura me apercebo que aquilo que o professor está a dizer é exatamente aquilo que está escrito na sebenta. Ele tinha a sebenta toda decorada, as interjeições, as paragens, os avanços, tudo aquilo estava na sebenta, e foi para mim uma desilusão muito grande quando eu me apercebi disso, e foi a partir desse momento que eu disse: eu não preciso de vir às aulas, estudo a sebenta, fico em casa a estudar a sebenta. Lá é o seguinte, o que me deu tempo para fazer outras coisas. Obviamente que a vida ganhou a vida da academia, perdeu a vida académica. Portanto, havia esta coisa que nós tínhamos que decorar a sebenta. Nós, se soubéssemos a sebenta, tínhamos a cadeira feita. Mas ao mesmo tempo não admirava aquele professor que sabia a sebenta toda de cor? Não. Portanto, tinha que acrescentar algo. Tinha que acrescentar algo, porque senão, de facto, não estava lá a fazer nada. Aquilo que ali estava, um robô, era a mesma coisa. Eu lembro perfeitamente que era esse professor, portanto, não vou aqui dizer o nome, mas lembro perfeitamente que foi o momento em que se dá o baque. Eu disse: mas o que é isto? Eu tinha a sebenta à minha frente e que ele está a falar, eu estou a ler a sebenta, é exatamente aquilo. Eu disse: não, acabou, não é isto, não é para isto que eu vim aqui. Ora, tinha outros professores que... Exatamente, era isso que eu ia perguntar-lhe. Eu tinha outros professores que eram... marcantes. Que foram marcantes. O professor Orlando Carvalho é um professor marcante, pelo seu saber universal, que é uma coisa que derruba. O professor Ferrer Correia, que me deu aulas também, até o professor Teixeira Ribeiro, que já estava jubilado e que nos foi dar uma aula de moeda, ouvi-lo era uma coisa... eu, pelo menos, eu derretia-me a ouvi-lo. O professor Pereira Coelho... Quase transcendente, não era, doutor? Não eram pessoas com grande saber e com uma grande erudição e com uma grande capacidade oratória, que transmitiam o conhecimento. E depois havia pessoas que, além de transmitir o conhecimento, provocavam em nós a vontade de saber. Havia outros que não. E o orgulho, certamente, de estar ali naquele curso. Sabe que eu percebo isso, mas naquela altura eu confesso que isso não era um valor, confesso, não era um valor que a mim, o orgulho de estar naquele curso, gostava daquele curso, foi o curso que eu escolhi. Então diga-me lá, porquê é que foi para aquele curso? Muito simples. Porque queria seguir as pegadas do Dr. Jaime Gralheiro, do pai. Eu me lembro o seguinte, eu faço o 7º ano, hoje, eu faço o propedêutico, hoje o 12º ano, e não sei se vou para a Sociologia, se vou para a Antropologia, se vou para a História, se vou para a Filosofia, se vou para Línguas e Literaturas Modernas, não faço a menoríssima ideia qual é o curso que vou tirar. Não fazia naquele tempo? Não fazia. Eu acabei o 12º ano, fiz aquelas cadeiras, que eram as cadeiras que eu gostava de fazer, filas, e depois estou na fila para o serviço do propedêutico, com papel que nós tínhamos que preencher. Eu, para onde é que vou? Qual é que meto em primeiro? Qual é que meto em segundo? Que curso é que... E estava com esta crise existencial, com esta dúvida quase pirrónica sobre qual o curso que vou tirar. Quando chego ao guichê, eu digo: mas tu és burro?
Então tu tens o teu pai que é advogado. Tu até achas piada aquilo que ele faz. E estás com estas dúvidas todas. E foi naquele momento, foi exatamente em frente ao guichê, quando olha, o aluno seguinte, eu, cruzinho direito em Coimbra, foi assim. E entrou. E entrei. Não, aliás, e o pai ficou orgulhoso, certamente. Com a média com que eu entrei, acho Podia que escolher qualquer. Ainda hoje entrava. Muito bem. O pai ficou orgulhoso, certamente. Diga-me uma coisa, o pai nunca disse, olha, tu vais seguir as pegadas do pai? Não. És meu filho aquilo que tu quiseres? Não. Quer dizer, vamos lá ver o seguinte, a relação que eu tenho, porque eu acho que ainda continuo a ter com o meu pai, que sim. É uma relação muito intensa. Eu nunca fui pôr ao meu pai uma questão designadamente de direito, se eu não soubesse a resposta. Não posso crer. Se eu não soubesse... Porque, vamos lá ver o seguinte, ele não estava ali para ser um facilitador. Nunca foi um facilitador. Ele foi alguém que me obrigou sempre a pensar sobre o que é que estava a fazer. E, portanto, exigia de mim, ainda bem... Fazia-o refletir sobre a resposta. Exatamente. Quer dizer, o seguinte, eu para fazer uma pergunta, eu tinha que saber o que estava a perguntar. E, portanto, eu tinha que estudar o que estava a perguntar e tinha que ter uma ideia da resposta. Podíamos não concordar com a resposta. Eu podia ter uma, ele ter outra. Aliás, no livro dos Baldios, tenho muita pena de não poder confrontá-lo, porque tenho algumas posições divergentes dele. Mas, eu chegasse ao pé dele e fizesse a pergunta sem ter estudado a questão para poder depois dialogar com ele, ele dizia, vai estudar. Isso é muito interessante, doutor. Isso era mesmo uma pessoa que incutia ao conhecimento e à procura constante. Sim, suponho que sim. Muito bem. Doutor, diga-me lá, em advocacia, o que é mais importante? Há tantas controvérsias. Por exemplo, há pessoas que buscam lucro na advocacia, há outras que procuram mais criar uma imagem. De uma forma geral, o que é mais importante na advocacia? Boa pergunta. Vamos lá ver o seguinte. Os Maradonas, hoje, como é que ele chama aquele jogador? O Cristiano Ronaldo, não preciso, o Cristiano Ronaldo. Os Cristianos Ronaldos da advocacia que os há, quem os contrata, sabe que está a contratar os melhores e, portanto, tem que lhes pagar. É a minha convicção que quem está a receber o dinheiro, o objetivo dele, obviamente que lhe interessa receber o dinheiro. Se eu estivesse na posição do também quero receber o dinheiro, mas recebe-o porque sabe que o merece. Portanto, eu dizer que o objetivo... Até admitam lá ver o seguinte, eu recordo-me, olha, escorrem-se com o meu pai, eu recordo-me dele dizer assim, não há aí uns que chegam e que de um momento para o outro aparecem, está descansado, que mais dia menos dia eles caem. Porque ou têm competência e então não só têm como vão ter mais, ou isto é tudo fogo de artifício e cai. E infelizmente a alguns colegas meus isso aconteceu, quer dizer, aquilo que foi muito fogo, muito fogacho, e depois aquilo acabou por... Muito show-off. Exatamente. O balão acabou por esvaziar e pronto, e verificou-se que atrás daquilo era tudo uma falácia. Mas, na advocacia existe trabalho, como em tudo, como na medicina, como na engenharia, como um professor. Estou a falar com uma senhora professora, também é a mesma história, quer dizer, é trabalho. E a gente, perante um trabalho, ou é honesto, que é outra coisa importante, a honestidade, ou é honesto e competente, acho que são dois valores fundamentais, a honestidade e a competência. Se nós formos honestos e competentes, a coisa pode andar às vezes menos bem, às vezes menos mal, mas acho que estes dois valores são os fundamentais. Doutor, desculpe estar a entrar nesta questão, mas, por exemplo, nós muitas vezes vemos aquelas ficções na televisão com advogados e de certa forma, vemos advogados que estão a defender criminosos. Todos têm direito, todos são inocentes até prova em contrário.
mas muitas vezes o próprio advogado está consciente que aquela pessoa é culpada e é criminosa. E como é que se consegue defender uma pessoa nesta situação? É o seguinte, a defesa de um criminoso não significa que se vai dizer que ele é inocente. O criminoso pode dizer: eu cometi o crime. Sim, senhor, fui eu que cometi o crime. E a defesa, o advogado, pode dizer ao meu caro amigo: olha, se você disser isso, é condenado. Talvez o melhor seja estar calado, que é uma faculdade que a lei lhe confere e não é prejudicado por isso. E não está a mentir. E não está a mentir. Aliás, também tem direito a mentir. Ele tem direito, não é? Tem direito. Também pode mentir que não é prejudicado. Pois, claro, não é prejudicado. A lei diz isso, mas nós sabemos que depois não é isso que acontece de facto. Não é isso que acontece. O juiz, tu mentiste, estás aqui a gozar comigo, na medida da pena, depois sabem, obviamente, sem o dizer expressamente, depois sabem fazê-lo. Portanto, vamos lá ver. Defender aquilo que se considera um criminoso, não é um criminoso, alguém que pratica um crime. Todos nós estamos sujeitos, vamos lá ver assim, todos nós, quando digo todos nós, é mesmo todos nós, obviamente, estamos sujeitos a um dia nos saltar a tampa e chamarmos nomes feios a outra pessoa, e isso pode ser um crime de injúrias. Verdade. Todos nós estamos sujeitos a um dia com o nosso carro distrairmos e atropelarmos alguém, e isto é um crime. E por aí fora, portanto, todos nós estamos sujeitos a um dia sentarmos no banco dos réus, que agora chama-se arguidos, num tribunal. Isto transforma-nos em criminosos? Não. Transforma-nos em cidadão perfeitamente normal, que por um conjunto de circunstâncias que se verificaram, cometeu um determinado facto que a lei considera um facto ilícito. O trabalho do advogado é estar ao lado dessa pessoa, dizer-lhe: meu caro amigo, você vai ser condenado, mas esteja descansado, que eu hei de estar ao seu lado para verificar se a condenação que lhe vai ser aplicada é justa, é correta, se o processo que lhe vai ser feito, que segue a tramitação que a lei obriga, é esse o trabalho do advogado. Muito bem. O Claro, advogado criminal. Estamos a falar em crimes. Muito bem. Doutor, terminada a sua vida académica com sucesso, entra no mundo do trabalho. Vem para aqui, para São Pedro do Sul? Exato. Portanto, eu acabei o curso em 1985, em julho de 85, acho que 6 ou 10 de julho de 85, com exame a Direito Reais. Quem fez o curso em Coimbra sabe que havia o professor, que eu há bocado citei, o professor Orlando Carvalho, que era muito... Os alunos tinham muito medo dele. O dinossauro. Tinham muito medo dele, era sempre as cadeiras de formatura, e eu, também foi a minha cadeira de formatura. Aliás, as últimas 2 cadeiras que eu fiz foi Direito às Empresas, que era com ele, e Direito Reais, que era com ele. E, portanto, faço Direito Reais e venho para São Pedro do Sul e comecei imediatamente o estágio com o meu pai. Acontece que, em 85, em fevereiro de 86, fui chamado para cumprir o serviço militar obrigatório, o que me obrigou a suspender o estágio enquanto fui fazer umas comissões para o Algarve, para Lisboa e para Coimbra. E depois voltei outra vez para São Pedro do Sul. Portanto, placa, dizer João Carlos Gralheiro Advogado, foi em janeiro de 1988. Doutor, antes de falar um bocadinho na sua vida militar, esse exame que os advogados fazem é considerado uma coisa muito complicada, muito difícil. Exame que está a falar. O tal exame para a ordem. Vamos ver o seguinte, isto é a minha opinião. Isto é a minha opinião. Quem tem preparação, falo bem. Isto é a minha opinião. Eu acho que um estágio deve ser feito, e porquê é que esse estágio, portanto, aos recém-licenciados, e porquê é que esse estágio é importante? É importante porque, de facto, quando nós saímos da faculdade, a faculdade não é uma escola profissional. Vamos lá ver. A faculdade não tem que ensinar um aluno a fazer petições iniciais, contestações, acusações, reclamações de crédito. Não tem que ensinar isto. Tem que ensinar os princípios que norteiam o processo civil, que norteiam o direito civil, o processo penal. São essas as obrigações de uma faculdade. Quanto mais universal for o ensino,
mais ele é produtivo. Porque tendo nós adquirido na faculdade os alicerces e as traves mestras em que se assenta o ordenamento jurídico, depois a prática facilmente se adapta. Eu entendo que a advocacia, não sou eu que entendo, é a lei que o diz, a advocacia é indispensável à justiça. A justiça é indispensável ao Estado de Direito. Assim como os senhores juízes têm cursos, que é o SES, que os formam para ser juízes e para ser procuradores, eu entendo que deveria haver estes cursos pós-licenciatura também para formar advogados. O estágio num escritório de advogados deveria, portanto, estes cursos é que teriam por currículos exatamente a formação prática, a organização judiciária, o processo civil, o processo de trabalho, o processo penal, o processo administrativo, a por aí fora. Portanto, ter esta parte prática. No escritório, qual era a função do escritório, do advogado formador? A função do advogado formador é alertar, formar a nível de deontologia profissional, porque é fundamental a deontologia, porque nós aos advogados é entregue a verdade. Os clientes entregam-nos a verdade, entregam-nos a liberdade, entregam-nos o património e... Põe nas suas mãos a vida deles. A vida é nos médicos. Nós é a liberdade e o património. Sim, que é uma parte da nossa vida. Sim, nessa perspectiva, pronto. E, portanto, nós temos uma grande responsabilidade perante a comunidade e as regras deontológicas são fundamentais. Para mim é uma tristeza enorme eu chegar aos atos dos tribunais e permanentemente ver escarrapachado nas vitrinas decisões dos conselhos deontológicos a punir colegas meus com penas de serem irradiados da ordem, ficarem suspensos por causa de trafolhices que fazem a clientes. Isto é para mim das coisas mais revoltantes que me mexe cá mesmo na estrutura interna, eu saber que há pessoas, dizer que colegas meus não são colegas, ponto final, portanto, eles são pessoas licenciadas em Direito que conseguiram enganar uma estrutura e conseguiram entrar como advogados para fazerem mal a pessoas concretas que necessitando da ajuda deles, eles aproveitam-se disso para fazer mal a essas pessoas. Isso é algo que... Portanto, esse trabalho do advogado formador no escritório da deontologia e depois do contacto, porque vamos lá ver o seguinte, nós, como advogados, não somos só advogados, nós somos padres, somos psiquiatras, somos assistentes sociais, nós temos... E, portanto, este know-how do contacto com o cliente, de o saber ouvir, de perceber o que está por trás e conseguir... Porque o cliente às vezes conta e a gente não é aquilo nada daquilo que nos está a dizer, que ele quer contar, ele quer outra coisa, nós temos que perceber os caminhos para lá chegar. Aí é que o estágio era importante. Exames. Quem tem competência... Eu acho que deve haver fortíssimos conselhos deontológicos, muito bem estruturados, muito proativos. Depois, quem tem competências... Nós somos uma profissão liberal. Portanto, quem tem competências, singra. Quem não tem competências ou quem não é honesto, quem não tem competências, obviamente, o mercado exclui. Quem não é honesto, devem lá estar os conselhos deontológicos proativos e reativos, obviamente, para perante situações destas, punir esses advogados e, se for necessário, retirá-los da profissão. Por isso mesmo eu confesso que exames, quer dizer, então andam agora, acho que são 3 ou 4 anos, a tirar um curso. Há uma escola, uma universidade que diz tu tens competências, depois vão ali para Coimbra falar as mesmas coisas que falaram na universidade e reprova-se. Então, se a universidade, que o Estado diz tu é que tens competência para ensinar, diz a um aluno, tu passas, e depois chega um advogado e diz tu reprovas. Isto é uma coisa que a mim, me confesso, exames à ordem. Agora,
quem está e diz assim, não, mas eu, quanto advogado, eu quero ser advogado especialista. E aí faço um exame de especialização. Isso sim. Ora, para entrar na profissão, confesso que foi sempre algo que me meteu-me urticária, pronto. Para ficar assim, palavras assim... Mas é efetivamente aquilo que existe. É o que existe. Pronto. É o que existe com esta agravante, calminha, que é com... Coitados dos ouvintes a apanhar esta seca. Não estão, doutor, não estão. É isto, vamos lá ver. Um licenciado... Aliás, peço desculpa, estamos a aprender imenso. Eu tenho a certeza que os ouvintes também. Bem-aja, pronto. Eu tenho sempre um certo receio porque começo-me a empolgar nestas coisas, isto não é... Muito obrigada por se empolgar, muito obrigada. Bom, um licenciado em Direito chega ao meu escritório e diz, eu quero que o Sr. Tosso seja o meu patrono, aceita-me? Eu pego e digo assim, ou aceito ou não aceito, bom, vamos, sim senhora, aceito. E portanto, ele começa a fazer o estágio. Tem primeiro umas aulas em Coimbra, tem que ir para lá, para essas aulas, e depois vem para aqui e começa a estar ali ao meu lado durante não sei quanto tempo, e depois vai ter o exame. E quando tem o exame, há duas hipóteses, como sempre na vida, ou passa ou reprova. E se reprova, tem que começar tudo do princípio. Tem que pagar uma fortuna. Os pais, porque coitado do licenciado não tem direito, não tem dinheiro. Os pais que já pagaram a formação dos filhos em Coimbra, têm que pagar uma fortuna à ordem dos advogados, para que o filho dele possa ser advogado. E o filho passa por estas etapas todas. E por um azar qualquer, deu-lhe uma diarreia naquele dia. Reprova, tem que começar, acho que é 1 ano e meio, volta tudo para trás. Isto para mim é indecoroso. Isto é pronto, é indecoroso. Sim, eu já ouvi, é verdade, sim, eu já ouvi muitas pessoas também a revoltarem-se com essa situação, por isso é que eu peguei especificamente nisso. Vai para o serviço militar então, vai para o Algarve, mais especificamente. Como é que foi essa sua passagem pelo serviço militar? Foi a única recordação positiva que eu tenho do serviço militar, foi a preparação física com que lá vim e foi um grupo de amigos que lá formei. De resto, foi o pior momento da minha vida. A tropa... Não aprendeu nada? Absolutamente não nada. Acrescentou nada à sua... Minto. Eu já conto uma coisa que... Bom, conto já. Que está no meu livro dos Baldios. Eu, portanto, o que é que eu fui fazer para a tropa? Para a tropa, na minha especialização, era licenciado em Direito, portanto fui trabalhar para o Quartel-General, para o Serviço de Justiça. E era eu que despachava os processos que iam ao chefe de Estado-Maior para promulgação, designadamente os chamados acidentes em combate. E um dia calhou-me um processo de um quarteleiro, para quem sabe, vai ser uma seca o que eu vou dizer, mas para quem não sabe, fica a saber. O quarteleiro é aquela pessoa que, numa unidade, tem a obrigação de guardar as armas. Pronto, um quarteleiro, numa determinada região em Angola, chamado Namuangongo, apanhou um tiro com uma metralhadora FBP, que lhe furou a bacia. E ele vinha pedir exatamente que fosse considerado. Portanto, o acidente foi lá, o homem era novo, a coisa correu bem, mas depois, com a avançada idade, as coisas começaram, os ossos começaram a queixar-se, e ele vem com um processo para ser considerado deficiente o acidente em combate, para receber as indemnizações. Como deficiente das Forças Armadas. E eu peguei, quando recebi aquele processo, disse cá para mim, vou fazer um brilharete para salvaguardar aqui o erário do Estado, dos contribuintes. E toca de labrar um despacho a dizer o seguinte: este senhor era quarteleiro. Como quarteleiro tinha a obrigação de conhecer a NEP, não sei quantos, as NEP são as normas de execução permanente, a NEP não sei quantos, que diz que para se mexer numa arma, para se guardar uma arma, primeiro tira-se o carregador, primeiro puxa-se a colata atrás para ver se está alguma munição, depois deixa-se ir a colata, depois dispara-se. E só depois é que se vai guardar a arma. Depois, esse senhor, como quarteleiro, tinha a obrigação de saber que a FBP tem um percutor, que é um percutor XPTO, portanto, que não atua como os outros percutores, que basta bater com ele, com a cronha, numa mesa e ela dispara imediatamente. Portanto, tinha a obrigação de saber disto. E, apesar disto, não fez nem as normas de segurança da arma e
pousou-a com tal violência nas pernas que levou a que a arma automaticamente disparasse. E, portanto, descaracterização do acidente. Como disse, eu gostava de fazer um grande trabalho. E este é o único momento na tropa, em que eu digo, sim senhora, aprendeste gralheiro, é bem feito. E aprendi-o e descrevi-o no livro. Quem comandava nessa altura o serviço militar era um senhor capitão, licenciado em Direito, que era gago, e que chegou ao pé de mim, era sempre... Esse era mesmo gago? Era... nós chamávamos o que, porque ele, o senhor está aqui sentado, no ar-condicionado, o senhor sabe o que é Namoangongo? E ele, meu capitão, Namoangongo sei do poema do Manuel Andrade, do Manuel Alegre, no relógio entre Quipredo e Namoangongo. Pois, aquilo era mesmo a sério, nós dormíamos com uma bala na câmara e com a granada na mão, porque, e pronto, dá-me uma descasca. Que eu peguei e disse, não, tens razão, gralheiro, tu estás aqui no ar-condicionado. Exatamente. Armado aqui em doutor. O contexto era diferente. Não percebes o contexto. Claro. E, aliás, foi de tal maneira importante isto. Muito bem. Que eu, já na minha profissão, eu concorri para o SES. E fui admitido. Eu hoje podia ser juiz. Saiu no Diário da República, o meu nome, fui admitido. E eu disse, não vou. É público. Não vou. Porque aquela experiência que eu tive, decidir uma coisa, é de uma angústia enorme, porque nós vamos para a cama com... um juiz que carrega atrás de si as mentiras todas, as inverdades, as falsidades, carrega atrás de si, e as decisões, às vezes, por melhor boa vontade que o magistrado possa ter, às vezes são as coisas mais aberrantes. Então, se associado a isto houver incompetência, a coisa aí é para dar aos céus. Bom, mas não é isso que eu vou falar. Portanto, esse momento de humanismo puro foi de tal maneira intenso que eu hoje ainda o guardo, e foi o único momento que eu guardo com saudades da tropa. De resto, eram um mês e meio, ou 2 meses, fevereiro, não, 3 meses em Tavira, que saíamos de Tavira ao meio da tarde de sexta-feira para chegar a Coimbra de madrugada. Passávamos pelos apiadeiros todos, não é? Comboio, correio, paravam todos os apiadeiros. Era uma coisa aberrante. O homem, nesta altura, nós já vamos à Lua, que era aquilo. Foi de tal maneira que juntamos um grupo de 5 colegas de Coimbra e depois cada um levava uma semana ao carro e deixamos de ir de comboio, porque era uma violência enorme. Depois aquilo não tinha lógica nenhuma para aquelas coisas de andar para lá a correr e andar aos tiros. Pronto, quem gosta disso, eu tenho que respeitar as pessoas que gostam. Isto não lhe dizia. Não tem a ver com o meu perfil. Pronto, mas guarda com saudade então o grupo de amigos que conseguiu realmente fazer e pelo menos a condição física que conseguiu. Quando eu vim, está a correr, ninguém... Um senhor que é juiz, que eu considero, só sou eu que o considero, é talvez dos melhores juízes portugueses, do Tribunal da Relação de Coimbra. Outro que trabalha... coitado dele, estava no Luxemburgo, na Rio Forte, quando a Polícia Judiciária entrou por causa da questão do Grupo BES. Era ele que lá estava, trabalhava no Grupo BES. Agora continua a trabalhar na banca. Outro que é um homem, tanto associado à atividade política e partidária, foi dirigente nacional de um partido. Outro que é advogado, só somos 2 advogados, e um que é administrador hospitalar. De quando em vez, ainda nos encontramos. Muito bem, são laços que ficam para sempre. Doutor, sai da tropa, regressa então aqui a São Pedro do Sul, e então aí faz o estágio. Acabou o estágio. Antes de ir para a tropa, acabei depois de vir da tropa. Exato. Como é que foi ser orientado pelo Dr. Jaime Gralheiro, o senhor seu pai? Foi, como digo, quer dizer, foi exatamente isso que há pouco disse. Continuava com o mesmo rigor. Um grande rigor, de uma grande exigência. Eu lembro perfeitamente, ainda há tempos contei isso a 2 jovens que estão a estagiar agora lá no escritório. Com o doutor?
Não. Eu tenho alguma dificuldade hoje, por causa do conjunto de circunstâncias, alguma dificuldade. Há um que poderá vir estagiar comigo, ainda não sei bem, mas tenho alguma dificuldade nisso. Bom, mas vamos passar à frente. Vamos passar à frente. São 2 jovens que estão neste momento no escritório, um a estagiar com o Dr. Gil e outro que ainda não vai começar o estágio. Portanto, quando eu estou a estagiar, um ainda formalmente ainda não começou o estágio, mas já está lá no escritório. E eu contei-lhes a história que o meu pai um dia mandou-me fazer uma participação crime, por causa de uns estalos, lá de uma pancadaria. Eu peguei, comecei e já ia quase em 2 folhas e o meu pai disse: rapaz, tu precisas dizer é apenas o dia, a hora e o local e o facto que é causador da lesão corporal. No dia tanto está, às tantas horas, no sítio tal, o senhor A deu um estalo na senhora B. Ponto final. Deseja procedimento criminal. 3 linhas e isto está feito. Porque estás aqui a contar isto no testamento? Portanto, foi esta bonomia na aprendizagem e esta exigência. E esta exigência, como eu disse, eu eu quando ia questioná-lo sobre alguma coisa, eu primeiro tinha que estudar aquilo para saber, pelo menos, o que estava a perguntar. Muito bem. Doutor, falemos dos seus livros. Os seus livros vendem, não é? São daqueles livros que fale-me do Ato Médico, foi o primeiro. O Ato Médico é uma empreitada. Como é que surgiu este livro? Já nos explicou há pouco, foi por causa da pós-graduação. Este livro surge exatamente por causa da pós-graduação. Portanto, eu frequentei pós-graduação em Coimbra, em Direito da Medicina, é por módulos, portanto não é uma pós-graduação de um ano inteiro, como foi a Direito das Empresas, é por módulos. Eu, portanto, ao fim de X módulos, já não sei quantos são, apresenta-se o trabalho e tem-se a pós-graduação. Eu fiz esses módulos e mais, eu fiz os módulos todos que o Centro de Direito Biomédico promoveu. E vou às conferências que eles promovem, porque é uma área que Direito da Medicina, Robótica, a Inteligência Artificial, são áreas que a mim, claro, o que é que isto tem a ver com a tua profissão aqui em São Pedro Sul? Talvez nada, mas interessam em termos de formação humana. E abre sempre horizontes. Exatamente. Não é? E, portanto, eu faço essa formação e depois eu disse, não, puxa, é sempre assim, já outra vez aconteceu a mesma história. Eu vou apenas para ir para lá, mas já cá estou, não fazes um trabalho. E houve um tema que criou em mim um certo gozo. Quando ouvi aquilo, estávamos numa das palestras e o palestrante está a falar e, portanto, porque nós, na nossa lei, não temos nada que regule a relação jurídica que se cria entre o paciente e o médico em termos de prestação de serviço. Não tem específico para isto. Não há o ato médico ou a relação entre o doente e o médico é regulada pelo outro. Não. Há princípios gerais e depois a gente tem que ir buscar estes princípios para os meter aqui assim, nesta relação. E numa dessas aulas, o palestrante disse, há quem entenda que também o contrato de empreitada, as normas, algumas das normas do contrato de empreitada podem ser aplicadas na relação entre o médico e o doente. E quando ele disse isto, eu ri. Ficou chocado? Não, não fiquei chocado. Já é difícil hoje as coisas chocarem. Aos 100 anos já é difícil as coisas chocarem. Já vi tanta coisa. Então, e o seu contrário, então nesta profissão que nós estamos permanentemente a ver, nesta profissão de advogado, sim. Nesta profissão de advogado, em que nós estamos permanentemente a ver uma coisa e o seu contrário, dito pelas mesmas instituições chamadas tribunais, portanto, já nada choca. Já nada me choca, já nada me choca. Portanto, eu achei piada aquilo, e comecei, e esta foi mesmo, eu vi-me à frente, doente, cheio de febre, à minha frente, um indivíduo assim gordo, uma camisa cheia de nós. E disse, Correio, isto é empreitado, é uma coisa... Pronto, sem menosprezo, obviamente. Claro que peço sim. Desculpa aos seus empreiteiros que não quero menosprezar, mas pronto, foi esta imagem que me surgiu naquele momento.
E eu achei piada aquilo e isto ficou cá em mim a batutar. E eu disse, não, é mesmo sobre isto que tu vais falar, porque o ato médico não pode ser... Uma empreitada. Não pode regular-se pelo contrato de empreitada, ponto final. Claro. Há algo de muito mal no reino da Dinamarca se o ato médico pudesse ser alguma vez regulado. Mas calminha, que eu digo isto, mas os tribunais vão por aí, o que é que eu hei de fazer? E comecei a estudar. E confesso que num primeiro momento, conforme eu ia evoluindo, eu dizia, creio que estás tramado, porque o ato médico pode ser uma empreitada. É uma prestação de um serviço. A empreitada é um contrato de prestação de serviço. Mas o problema todo, depois, quando eu comecei a apurar os conceitos, é o problema da obra. Porque a prestação de serviço é uma obra. Há o empreiteiro e há o dono da obra. E depois diziam os tribunais, por exemplo, que o ato... Onde é que os tribunais e a doutrina tendem para aceitar essa qualificação? É, por exemplo, nos dentistas. Porque eu vou ao dentista para meter como é que se diz? Chumbo. Um chumbo, ou para meter um pivô. Um pivô. Então, tá bem. É uma empreitada. Vais lá e metes pivô. Exato. Ou então nas cirurgias chamadas estéticas. Opa, eu quero tirar o nariz, tenho o nariz feio, quero o nariz mais bonito. E eu disse, mas então, se for assim, a obra é o corpo humano. Então o corpo humano, que é a coisa mais sagrada que existe, transforma-se em obra. Então fui para a filosofia. Será que o ato médico é o mero ato mecânico? Será que nós somos o mero objeto de intervenção daquele ato mecânico? Então foi através de princípios éticos que eu peguei e disse, não, isto não pode ser. E ora, eu concluí nesse trabalho que fiz e que mereceu, felizmente, uma boa nota, concluí que o ato médico não é regulável pelo contrato de empreitada. Aliás, quem veio fazer a apresentação do livro foi o seu diretor do Centro de Estudos de Direito Biomédico, o professor Dr. André Dias Pereira, que na apresentação do livro disse, não é normal nós vermos um livro de direito com o título de uma pergunta. E este livro é uma provocação. E é mesmo isso. Este livro resulta daquilo que eu senti como sendo uma interessantíssima provocação. E viso com ele exatamente uma provocação e responder a essa provocação. Muito bem, muito bem. Doutor, a seguir vai para uma área completamente diferente. Portanto, sai desta questão mais ética da parte humana, da dignidade humana, e vai para os baldios. Dos baldios até à lei de 75 de 2017, 17 de agosto. Como é que dá este salto? É simples. São muitas especialidades aqui à mistura, doutor. É simples. Enquanto o ato médico é uma fecundação académica, é um trabalho académico puro e duro. Já percebi. Feito no sítio próprio da academia, para ser avaliado academicamente. Os baldios têm uma história diferente. O Sr. Presidente da Federação Nacional de Baldios, da Baladi, o Sr. Armando Carvalho, um dia, por alturas de uma conferência, não sei se a quinta, sexta conferência dos baldios em Vila Real, estava-se na altura a discutir ainda o projeto-lei dessa lei 65/17, ainda era um projeto-lei, e ele lança-me um repto ao grelheiro: porquê que você não faz um trabalho para apresentar aqui a conferência sobre este projeto-lei? E eu, está bem, ora, mandei uma ideia engraçada. E comecei a fazer. E a certa altura eu ia já com 40 páginas, ainda não tinha começado. Ainda não tinha chegado a abrir pouco mais ou menos a lei. E sabia que tinha muito para falar. Estava-lhe a dar gozo, com certeza. Muito gozo. E eu disse: ora, mano, quanto tempo é que tem? Vai 20 minutos. Eu 20 minutos, então já vou em 40 páginas, não disse nada.
E ele disse, Armando, pronto, então olha, vou ter que fazer uma coisa, vou ter que fazer um trabalho para apresentar aí e vou continuar com isto. E pronto, e fiz uma coisa, obviamente, uma coisa mais específica para ali, para 20 minutos de intervenção, e continuei. Este trabalho sobre os baldios é um trabalho, falou há pouco, quando começou a apresentar, fez a apresentação do trabalho em sentimentos. Sim. Foi isso? Sim. Portanto, este trabalho é um trabalho de sentimentos à flor da pele. O meu pai é, ainda hoje, o advogado mais citado na jurisprudência portuguesa sobre baldios. Portanto, ele fez o comentário à nova lei dos baldios e o comentário à lei dos baldios, o comentário às leis dos baldios e o comentário à nova lei dos baldios. Portanto, ao decreto-lei 39 e 4076 e à lei 108/94. E esses livros foram, e são, porque não há outros, os livros charneira ainda hoje na jurisprudência. E, portanto, o meu pai tinha muito trabalho com baldios e eu apanhei com aquele trabalho. E muitas discussões sobre as questões dos baldios, quando eu digo discussões, não é a discutir eu com ele, discussões académicas, discussões teóricas, discussões práticas, com ele. Portanto, produtivas. E depois tinha já muita experiência, muito saber fazer das questões dos baldios, fruto do meu trabalho no tribunal. E, portanto, foi só abrir a torneira. Foi só abrir a torneira, enquanto o ato médico, eu, desde o momento em que começo a formação até o momento em que termino o trabalho, aliás, até ao momento em que eu digo, já sei o que vou fazer, já sei como, aliás, já sei o que vou fazer, sabia antes, já sei como vou fazer, demorou muito tempo. Portanto, eu tive um momento de ler, participar em conferências, assimilar, encher, isto andou cá dentro a cozer as batatas com as couves, a fazer o cozido à portuguesa todo cá dentro, até que um dia estava com a minha filha lá embaixo no Algarve a correr, andávamos a correr na praia, e foi assim, pau, é isto. Eu, ora para aqui, pai, continua a correr, que vou para o hotel, vou começar a escrever. E pronto, e a partir daí foi escrever. Neste aqui, foi só abrir a torneira. E pronto, e comecei a escrever, e já não sei, por causa para as coisas más, eu consigo, em algumas delas, não a todas, mas para as coisas más eu consigo facilmente metê-las lá num canto e portanto, o sofrimento que foi, o prazer, porque é um prazer, vamos lá ver o seguinte, o sofrimento eu acho que não é a palavra correta, mas é doloroso, porque o ato de escrever, embora tenha tido muito prazer a escrever o livro, é também muito sentido, porque não só porque eu estou a trabalhar a quatro mãos, porque o meu pai está ali ao meu lado a escrever comigo, e estamos em discussões com ele sobre algumas questões que eu estava ali, e, portanto, eu estava a imaginar-me a discutir com ele, pai, olha que me parece que isto... e estava a ouvi-lo, e estávamos ali assim, portanto, se isto tem muito de sentimento e muito de bom, também tem muito doloroso. Muito. E, portanto, quanto tempo é que você... Se me perguntasse, quanto tempo é que demorou a escrever esse livro? Não tem noção. Eu falava assim, é que é verdade mesmo isto. Não sei. Sei que o pari. Exato. Sei que o pari, ponto final, e no momento em que o pari, toda a gestação, os meses que ele cá andou dentro para isso acontecer, não... Mas, na verdade, escreveu já depois do pai falecer. Do pai falecer. Quando fala nas conversas, obviamente são aquelas conversas que ainda continua a ter com ele hoje, não é? Claro. Exatamente. Doutor, explique-me lá como é que funciona, assim, para quem nos está a ouvir, que não perceba nada de baldios, quando as pessoas... Porque é uma das grandes preocupações das pessoas, certamente, é estes terrenos baldios. Quais são as maiores preocupações das pessoas relativamente a esta temática? São tantas e tão variadas, quer dizer... O que é que lhe perguntam? O que é um baldio? O que é um baldio? São terrenos que não se sabe de quem é o dono. Perde-se na bruma da história a origem da propriedade comunitária.
perde-se na bruma da história a origem da propriedade comunitária. O problema é o seguinte: na evolução do homem, quando o homem começa a sedentarizar-se, começam-se a formar grupos cada vez mais complexos, porque há um primeiro momento em que a junção é por famílias, é por grupos de interesse, mas depois começam-se a formar, até que se criam as cidades, que aí já há divisões de trabalhos, etc. Portanto, nesta evolução da humanidade, a ocupação do território na exploração, não há propriedade privada, quer dizer, há propriedade. E depois começa a haver um momento em que começa a haver a apropriação. Começa a haver a apropriação, isto é meu, aquilo é meu, e depois, mas isto, o que é meu, o que é teu, é ali mais próximo, o resto é de ninguém. E, portanto, vem deste comunismo primitivo a propriedade comunitária. Em Portugal, concretamente, ela tem uma forte afirmação no processo de colonização, no processo de ocupação do território. Portanto, os nossos reis começaram a varrer os nossos amigos mouros para fora, e os nossos amigos mouros e os castelhanos para fora das fronteiras, mas não basta só ocupar Santarém, não basta só ocupar Coimbra, não basta só ocupar Évora, é preciso depois ocupar as forças adversárias, inimigas. É depois é necessário ocupar o território. E para ocupar o território não basta só lá meter um nobre, nem meter lá um bispo. É preciso meter pessoas que assegurem que esse nobre e esse bispo têm armas, que esse nobre e esse bispo têm exército para defender aquele território. E, portanto, isto são os descabizados, os ventos ao sol, que fazem essa ocupação. E o rei concede a estas pessoas a possibilidade de, fora do território que tem donos, o território que é daquele convento, o território que é daquele nobre, fora desse território, concede que as pessoas continuem a ir lá, ou passem a ir lá com os seus rebanhos. Aliás, no início nem é rebanhos, no início é buscar a pedra para fazer a casa, a lenha para se aquecer, consente nesse tipo de ocupação. E essa ocupação foi-se mantendo, apesar dos permanentes ataques que, historicamente, desde a lei das sesmarias, de uma incorreta interpretação da lei das sesmarias, que visava atacar as terras dos conventos e dos nobres que estavam sem ser trabalhadas, portanto, que era preciso que estavam amortizadas, precisavam ser desamortizadas, passar a ser produtivas, e há uma incorreta interpretação que vai buscar também os baldios, quando os baldios não são para ser produzidos, os baldios são para estar a monte mesmo. A natureza dos baldios é estar a monte. E, portanto, não precisavam de ser desamortizados, uma coisa pela sua natureza para estar a monte. E, portanto, vai-se começar um ataque feroz, que então no liberalismo, que é impressionante, porque o liberalismo é sou eu que mando na minha propriedade, o proprietário, o empresário é que vale. E, portanto, isto de propriedade comunitária é uma coisa que só atrasa. E, depois vai por aí fora, quer na Primeira República, quer então no Estado fascista, também mais forte foi. Portanto, apesar disso tudo, nós ainda temos hoje, pelo menos dizem alguns técnicos, na casa dos 500 mil hectares de terrenos baldios. O que são os terrenos baldios? São propriedades, são vastas áreas do território nacional, em alguns sítios, noutras são mais pequenas, que não têm um dono individualizado. É aquela comunidade, aquele conjunto de pessoas daquele lugar, daquela aldeia, ou daquela freguesia, ou daquele conjunto de lugares, por isso agora depende caso para caso, que habitualmente, historicamente, era ali que iam apacentar o gado, que era ali que iam recolher a torga para fazer o carvão, que era ali que iam buscar o mato para fazer o estrume. Portanto, são este território sem um proprietário individualizado que é baldio, que hoje tem uma importância enormíssima, porque tem lá aquelas torres que fazem energia,
tem lá aqueles espelhos que fazem também energia fotovoltaica. Mas alguém reclama um baldio, doutor? Quem é que... Alguém reclama um baldio? São as comunidades. As comunidades, porque de certa forma são eles os grandes proprietários daquele baldio. Exatamente. Proprietários, sim. Esse conceito, depois em direito as palavrinhas têm um peso, mas para nos entendermos, são as comunidades locais, é a gente do Candal que diz, isto aqui é Fraguinha, isto é baldio do Candal. Isto é baldio do Candal. Porquê? Porque antes de nós, os nossos antepassados, era para aqui que faziam, e nunca chegou aqui alguém dizendo, não, isto é meu. Era para aqui que traziam o gado. Era para aqui que trazíamos o gado, era aqui que íamos buscar o estrume, era aqui que fazíamos, ora isto, depois de local para local, ali na zona do litoral, ali na zona de Mira, o que é que se fazia? Era ali na zona do Arião que se punha falta o termo, agora não me lembro, que se ia buscar ao mar os limos para secarem para fazer o estrume para a terra. Portanto, depois a ocupação de cada território já depende de terra para terra. Doutor, e há alguma entidade que pode dizer, entidade neste caso, uma câmara, uma autarquia, pode dizer, este baldio passa a ter dono? Há alguma lei que possa regulamentar, por assim dizer, isso? Está regulamentado, é a Lei 105 de 2017, 17 de agosto, está regulamentado. As câmaras e as juntas de freguesias não têm nada. Absolutamente nada. Então não há entidade? As entidades são as assembleias de compartes. As comunidades organizam-se. Portanto, nós, para termos um baldio, temos um lado objetivo, que é aquele território, aquele terreno. E temos um lado subjetivo, que é os compartes. Okay. Se nós não juntarmos estes dois lados, nos termos da lei, isto é, organizando os compartes em Assembleia de Compartes, elegendo uma mesa da Assembleia, um Conselho Diretivo e uma Comissão de Fiscalização, órgãos estes que passem a administrar o baldio, pois nós podemos ter um baldio, até podemos ter compartes, mas como não os juntamos em conformidade com a lei, esse baldio sujeita-se amanhã a deixar de ser baldio. Mas, doutor, e se colocarmos lá uma ventoinha desculpe, não estou agora a precisar o nome, da eólica. Da eólica, isso mesmo. Isso, de certa forma, não é marcar um território? Há um baldio e os compartes desse baldio organizados chega uma empresa de produção de energia eólica ou de produção fotovoltaica ou de produção hídrica. Se esse baldio, por exemplo, tiver águas, embora o regime das águas aí já é mais específico, mas vamos pegar no que é mais simples, energia fotovoltaica e energia eólica. Essa empresa contrata com esse grupo de compartes, com essa comunidade local, com os órgãos eleitos dessa comunidade local, contrata a cedência da exploração de uma área do baldio para ser instalada essas fontes de energia renovável mediante o pagamento de X. Muito bem. Mas vamos imaginar, não existe essa comunidade e a junta de freguesia faz isto, sujeita-se a que aquele contrato amanhã venha a ser declarado nulo. Estou a perceber. Muito bem. Sujeita-se. Há aqui não muito longe, num concelho aqui ao lado, uma aldeiazinha, onde uma junta de freguesia começou a vender terreno baldio para a instalação de unidades industriais. Um dia, a Assembleia de Compartes constitui-se, é tudo nulo. Ao que me dizem, está a junta de freguesia, e já foi há muitos anos, claro, ainda hoje, a pagar aos empresários, fez um acordo, pagamento aos bochechos, a pagar aos empresários... Pelo erro que fez. Pelo erro que fez. Exatamente. Doutor, muito bem, estou a gostar muito, até porque há muitas coisas que eu de facto também não sabia, ignorância minha mesmo. Há bem pouco tempo, portanto, foi o lançamento do Dr. Jaime Gralheiro. O lançamento do livro, eu peço desculpa, o lançamento do livro do Dr. Jaime Gralheiro. Quer-me falar sobre esse livro?
O tendeiro. Os Tendeiros. Os tendeiros, sim. Os Tendeiros. Os Tendeiros foi uma obra que o meu pai começou a escrever há muitos anos. Há muitos anos, seguramente há mais de 20 anos. E visava ele, com essa obra, fazer a história de Portugal através da história de uma família. Era esta, a ideia era esta. História de Portugal, história de Portugal no último século, do século XX, desde do início, do final do século XIX, início do século XX, até 1980, se não me engano, que foi aí que ele tinha como limite temporal. Essa família, uma família do interior, e ele começou a escrever esse livro e depois fez um guião, aquilo seria para uma série de televisão, fez o guião e ia a trabalhar esse guião e enchendo. Só que o guião era de tal maneira ambicioso que aquilo ia dar uma obra tipo Irmãos Kabov do Leão Tolstói, uma obra para mais de 1000 páginas. E eu suponho que isso deve ter assustado o meu pai. Suponho. Confesso, nunca falei com ele sobre isso, só lhe dizia, pai, tenho que ir para Lisboa, tenho que meter na biblioteca, tenho que estudar e tenho que ler, e o que é que já não tenho paciência para isto, e o que é que... Portanto, ele dava-me assim umas respostas evasivas, umas respostas que eu entendia que eram evasivas, podia ser mesmo isso, podia ser mesmo essa a verdade. E, portanto, ele acabou por deixar aquilo, e à morte dele, eu comecei a fazer... a dar um certo arranjo ao material que ele deixou e, pronto, lá, obviamente, fui descobrir aquele material. E achei que aquilo era bom demais para não ser tornado público. Achei que era bom demais. Para ficar na gaveta. Calma, não é eu e as minhas irmãs, achamos que devia ser tornado público. Felizmente, a editora também achou que o texto merecia... Edições esgotadas. As edições esgotadas. Merecia a publicação e pronto, e foi feita a publicação do livro, que já vai também na segunda edição. Teve agora uma sessão também da apresentação em Lisboa, muito interessante, numa tarde, foi neste dia 2 de novembro, portanto, num sábado, 2 de novembro, 1 de novembro, dia de Todos os Santos, portanto, muita gente de São Pedro Sul que gostaria de ir ao lançamento, disse, não posso ir porque vou para ir para cima por causa dos mortos. Pronto, está bem, pois, à vontade. Conseguiu-se encher uma sala. Neste novembro? Sim, agora conseguiu-se encher a sala, estava cheia, estavam lá 50 e tal pessoas. Em Lisboa, em que sítio, doutor? Aquilo é mesmo ao lado do Chiado, aquilo ficava mesmo ao pé do Chiado. Muito bem. Eu algumas conhecia, outras eu não faço a menor ideia quem eram, confesso. E foi muito interessante, foi uma apresentação muito emotiva, porque não só uma intervenção de uma senhora professora universitária que portanto, trabalhou a obra do meu pai enquanto estudo académico, como também uma intervenção do senhor que organizou é um jornal que organizou esta iniciativa, e depois o público falou. Interagiu. Foi muito interessante. Imagino que sim, doutor. Foi muito interessante e provocações engraçadas por causa da publicação de outras coisas. E pronto, e o livro está a fazer o seu caminho. Pronto, está a fazer o seu caminho. E é uma grande homenagem, doutor. E calminha, que eu acho que, olha, a homenagem será no dia 9 de dezembro, segunda-feira, às 9h30, na Câmara Municipal de São Pedro do Sul, vai ser feita a entrega do 5º prémio Margarida e Jaime Gralheiro a uma aluna da Escola Secundária de São Pedro do Sul, que fez o 12º ano com uma aluna do escalão A. Portanto, sim. Carenciada, que fez, estou a falar com uma professora, com certeza foi professora dela, que fez a licenciatura, não, fez o secundário com média de 19 valores. Que maravilha. 19 valores. Este gesto... Fui aluna dela, foi professora, foi minha aluna. Este gesto é que este reconhecimento
é que engrandece os meus pais. Quando foi a apresentação desse prémio, agora desculpa eu fazer este... Sim, esteja à vontade, doutor. Quando foi a apresentação desse prémio, houve um amigo meu, o professor João, que teve a amabilidade de apresentação, tomar a palavra e apresentá-lo, que disse uma coisa muito engraçada. Foi dividir para multiplicar, subtrair para somar. Isto é a coisa mais bonita... É verdade. É a coisa, em termos poéticos, a construção frásica mais bonita que eu vi. Muito lindo. É mesmo isto. Muito. É dividir. Para multiplicar. Para multiplicar. Nós vamos permitir, vamos multiplicar para que outras pessoas possam ter algum benefício. Subtrair para adicionar a essas pessoas. E é um reconhecimento do trabalho, é um reconhecimento da escola pública, é o reconhecimento da escola pública, da escola de Abril, é o reconhecimento da universidade pública. Aliás, por falar nisso, não posso deixar aqui também de espetar uma agulhada. Os eleitores portugueses, bem ou mal, para mim mal, elegeram um deputado para a Assembleia da República que defende, entre outras coisas, o fim do Serviço Nacional de Saúde, o despedimento sem qualquer processo justificativo, mas defende outra coisa relativamente à universidade. Defende que cursos como de Sociologia devem pagar propinas e cursos como de Engenharia não devem pagar propinas. Eu estou convicto e quero acreditar profundamente que a maior parte, ou alguns não, mas a maior parte dos eleitores que votaram nesse partido e que permitiram com o seu voto eleger essa pessoa, que não fazem a menor ideia do que está no programa eleitoral desse partido. Isso é uma coisa que me dói, porque isto mostra a iliteracia, isto mostra a falta de cultura. É demasiado redutor. A liberdade é uma flor muito frágil. E nós estamos hoje a viver um momento histórico em que a liberdade está a ser posta em causa em muitos cantos do mundo. Nós temos já no poder, em alguns países, designadamente da Europa, movimentos fascistas. E os eleitores portugueses, Hitler subiu ao poder com votos. Verdade. Os eleitores portugueses deram voto, o seu voto, a um partido. E eu estou convencido que foram trabalhadores que trabalhadores deram o seu voto a esse partido. Esse partido que diz que esse trabalhador pode ser despedido, o patrão pode o despedir sem qualquer processo disciplinar. Isto é espantoso. Quanto maior for o acesso à cultura, quanto maior for o acesso à informação, à educação, mais difícil será esse tipo de organizações, esse tipo de estruturas político-partidárias se afirmarem. É por isso que há quem não queira, é por isso que havia um general alemão que dizia: sempre que ouço falar em cultura, eu tiro a pistola do coldre. É por isso que há quem goste de tirar a pistola do coldre quando se fala em cultura. É por isso que se tiram subsídios aos grupos de teatro, às bandas de música, mas há dinheiro para o futebol, mas há dinheiro para os bancos. Porque quanto menos culto for um povo, mais facilmente ele é domesticável. É enganado. Mas agora o povo português que se faça o que quiser. Muito bem, doutor. Momento político. Vamos dar o salto agora para o teatro. Como é que é a sua passagem pelo teatro? Foi uma experiência muito engraçada, mas que tudo que tem um princípio tem um fim. E eu hoje... Teve um fim, já? Entende que teve um fim? Lá é o seguinte, a última representação que eu fiz, fila porque me enganaram. Foi o Xé, também colaborador desta casa, chegou ao pé de mim e disse: Joca, pá, ali os indivíduos da Quinta da Comenda gostavam que a gente lá fosse levar aquele espetáculo da Revolta de Arcozelo, pá. O Tony já disse que sim, e o Correia também, só faltas tu. Eu disse: pá, por mim vamos fazer um espetáculo.
E depois, quando nos encontramos todos, eu contei essa história e o Tonai e o sacana, que ele chegou ao pé de mim e disse a mesma coisa. E o Correia só voltas tu. E o Correia também me disse o mesmo a mim. Portanto, o chefe, a ser verdade esta história, enganou-nos aos três. Mas, quer dizer, mas foi por um bom motivo. Foi por um bom motivo, mas eu já não, portanto, acho que já não é intenso demais para mim, por vários motivos, hoje o palco. Eu comecei ainda antes do 25 de Abril, sei lá, teria 12, 13 anos, num espetáculo. Aliás, é fácil ver quando é que foi o espetáculo, portanto foi a Veridade Coutinho na altura. Coloco-lhe para 12, 13 anos, num espetáculo A Sabateira Prodigiosa, do Garcia Lorca. E o meu pai, nesse espetáculo, para que as pessoas soubessem quem era o Garcia Lorca, fez uma introdução do momento histórico e quem era o Garcia Lorca. O Garcia Lorca era um dramaturgo espanhol que foi fuzilado pelas tropas fascistas de Franco, um dramaturgo do Partido Comunista Espanhol. A peça acabou por ser depois proibida, não por causa da peça, mas por causa da introdução. Eu entro na introdução, portanto, neste enquadramento histórico, uma das figuras que é falada é o Charlie Chaplin. E eu, pronto, entro a fazer o papel de Charlie Chaplin, a abanar com a bengala. Com a bengala, entro por ali fora. Foi esta a primeira vez que eu pisei as tábuas de palco. Foi pequenito ainda. E depois entrei tive de fazer o trabalho na Barca com Mestre Gil, correto, que foi o espetáculo que o Cénico tinha preparado e que foi proibido, e foi o 25 de Abril que veio permitir que eu fosse recolocado, depois no Homem da Bicicleta, e depois por aí fora, uma série de espetáculos que eu fiz com o Cénico. Por exemplo, há uma coisa engraçada em mim. Não sei, lá os psiquiatras que um dia estudem isso, mas quando acabava o espetáculo, toda a companhia vem agradecer. E eu tinha que ir agradecer porque a companhia ia agradecer. Mas aquilo para mim já não era espetáculo. Acabou a representação, eu já não sou daqui. E, portanto, agradecia as palmas e mal podia, eles continuavam ali a agradecer, eu mal podia, sem que ninguém visse, saía, ia para o camarim, porque o meu período de desmontagem do personagem era um tempo doloroso, porque a criação daquele personagem, para mim, obrigava ali a um tempo de concentração, estar ali sozinho, andar ali a pensar, e depois de tirar a roupa do personagem. Obviamente, quem nunca fez teatro é capaz de dizer, este gajo está aqui com trelas, com tetas, não, mas é mesmo assim, desmontar a personagem, tirar a roupa e depois voltar a ser eu. Era um tempo que eu, como para montar, eu precisava de silêncio, precisava de estar sozinho, para desmontar, eu precisava desse mesmo silêncio. Que estavam as pessoas na euforia, ali naquela coisa, a agradecer, para eu sozinho, porque eu estava sozinho nos camarins, a despir-me, a desmaquilhar-me e a vestir-me outra vez. E depois eu entendia que o palco é um lugar demasiadamente sagrado para lá estarmos que não seja para representar. E, portanto, a representação já tinha acabado. E são idiosincrasias, pronto, isto é a minha idiosincrasia, o que é que eu hei de fazer? Cada todo tem a sua mania, esta é a minha mania. O espetáculo dos espetáculos que a mim mais me marcou, dos espetáculos que a mim mais me marcaram, foi o Onde Vás Luís, que foi para mim talvez o espetáculo mais conseguido cénico. Tivemos apoios de cenaristas profissionais, guarda-roupa extraordinário, um desenho de luz também de um profissional que na altura estava aqui na região. Portanto, criou-se aqui um conjunto, os astros colocaram-se, geografia, não é? Português, história e moral. Os astros colocaram-se ali num alinhamento de tal maneira perfeito que considero que foi, e a companhia, não só, como lá o seguinte, não eram só os técnicos, como a companhia, o Azevedo, o professor João, sei lá, o Tónio faz um papelão do Caneco, tudo aquilo, o Neto,
o Neto, que era um moço que nunca tinha feito teatro, jogador de futebol, que tem uma história engraçadíssima. Nós ensaiávamos primeiro a primeira parte, depois ensaiámos a segunda parte. E no dia da estreia, ensaiámos a primeira parte e íamos embora. Depois no dia seguinte ensaiámos a segunda parte. No dia da estreia, o nosso amigo Neto acabou a primeira parte, vestiu-se para ir embora. E disse: onde é que tu vais? Então já acabou? Não, quero a segunda parte já. Portanto, nunca tinha feito teatro, era jogador de futebol, mas que faz um papel de tal maneira que ele coloca no texto, coloca um texto na personagem dele que não está no texto do meu pai, e o meu pai foi buscá-lo e colocou esse texto depois no livro. Portanto, foi um espetáculo muito engraçado, muito interessante, muito empolgante. E depois outro foi o espetáculo com o grupo de cantares de Manhoce, o Rancho de Manhoce. Também foi uma coisa muito interessante para com a senhora professora Isabel Silvestre. Exatamente. Havia uma conjugação de esforços, o Cénico, o Rancho e o grupo de cantares de Manhoce, o Canto da Terra, que fomos ao teatro ali na Avenida de Roma, em Lisboa. Pronto, não me lembro agora o nome dele. Pronto, ali na Avenida de Roma, em Lisboa. A avenida não, numa perpendicular à Avenida de Roma. Não é Vilaré? Não. Vilaré. Não sei qual é o nome, mas okay. Agora não me está a vir, portanto siga para mim, não vamos estar aqui a chatear os ouvintes com isso. Onde a fina flor da intelectualidade portuguesa estava presente. Lá. Podemos dizer que a Sociedade Portuguesa de Autores estava toda lá. A direção, o grupo, a direção estava lá todo, mas muito mais gente, fina flor. E quando demos por ela, no final, temos ali aquela gente toda no palco a dançar e a cantar connosco. Foi um momento, aliás, que a própria professora Isabel Silvestre recorda também com muita saudade esse espetáculo. Tinha 3 momentos: o homem e o trabalho, o homem e Deus e o homem e a festa. E quando o homem e a festa, aí é que é um dos momentos em que estão os 3 grupos em palco. Tal, o grupo de Manhoce a cantar o Seu Sou Macairinho, e depois está o Rancho a dançar e está o Cénico a fazer ali um momento de dramatização. E quando foi a estreia desse espetáculo aqui em São Pedro do Sul, a minha tia Aurora está a ver o espetáculo e quando chega ao fim, vem ter comigo e disse: Joca, olha aqui, eu estava a ver aquilo e disse que se fosse no tempo do meu pai já havia bordoada da forte de jogo do pau, e não é que vocês entram a jogar o pau. Portanto, os timings foram todos certinhos ali. Foi também uma belíssima experiência. Como digo, hoje doutor, isso não está nada filmado, pois não? Está. Felizmente nós temos uma pessoa em São Pedro do Sul que amanhã, se não se falar nela, não se sabe São Pedro do Sul, que é o Paulo Quintela. Felizmente que temos o Paulo Quintela. Sim. O Paulo Quintela é um repositório da nossa história. Verdade. É um recolhedor de história de São Pedro do Sul. Aliás, que aproveito este momento para dizer uma coisa que há muito tempo eu, mais um grupo de amigos, temos conversado. É que é impressionante como é que ele ainda não teve uma homenagem aqui em São Pedro do Sul pelo que ele já fez por esta terra. Se nós temos ali o cinema, se não está lá um centro comercial hoje falido, deve-se também a ele. E São Pedro do Sul, pronto, é o que é. Exatamente. Doutor, diga-me uma coisa. Há pouco falou, vamos agora voltar um bocadinho para a advocacia novamente, para o direito. Falou da deontologia. Explique-nos, por favor, aos nossos ouvintes, o que é a deontologia de um advogado? Deontologia é o quadro ético em que o advogado se move na sua relação com os seus clientes, na sua relação com os outros colegas, na sua relação com os juízes e com os procuradores, com os seus funcionários judiciais, com a comunidade. O meu pai dizia que a relação que eu estabeleço com um cliente é um cristal de transparência. E se esse cristal tiver, por qualquer motivo, uma rachadela, eu posso não olhar para lá, mas que ela lá está.
E a melhor forma para resolver essa rachadela é pegar, dizer ao meu caro amigo, vá para o outro. Honestidade. O advogado é advogado daquela parte. Não é advogado de outra parte. O advogado está a representar os interesses daquela parte, não está a representar os interesses de outra parte. De outra parte daquela questão. Exatamente, sim, claro. E na defesa dos interesses desta parte, o advogado tem que colocar todo o seu saber. E por isso não é obrigação do advogado estudar, formar-se, para que não fique formatado a um tempo passado e não perceba que a doutrina e a jurisprudência continuam permanentemente a evoluir. E que o que ontem era uma verdade, hoje deixou de o ser. E, portanto, esta obrigação de aprendizagem permanente, esta obrigação é uma obrigação deontológica do advogado. Nas relações com os seus juízes, o princípio fundamental, que é o princípio da cooperação, o princípio da honestidade. Quer dizer, eu se digo a um juiz, se escrevo numa peça minha a um juiz, isto é branco, é porque acredito piamente que isto é branco. Se vier a provar que é preto, isso é outra questão. Mas eu, quando escrevo porque o meu cliente me diz que é branco e a minha obrigação é acreditar naquilo que o meu cliente diz, obviamente que checando, porque eu também não vou levar o meu cliente para uma sala de audiências, para um processo, se ele chegar ao pé de mim e disser é branco. E se eu não checar e amanhã o juiz o condenar como litigante de má-fé, porque ele foi dizer que é branco bem sabendo que é preto, a responsabilidade também é minha, porque eu tinha a obrigação de checar. Portanto, na relação com os seus magistrados, uma relação e com os colegas de urbanidade. De urbanidade, quer dizer, eu devo aos meus colegas o respeito, porque são pares. São meus pares. Posso não gostar deles, mas o facto de eu não gostar deles não é transportado, não deve ser transportado para o processo. No processo, o que estão interesses de quem nós representamos. Nós somos representantes. Temos um mandato de outros para lá estar. Portanto, os nossos conflitos não têm interesse absolutamente nenhum. Nós estamos ali em defesa dos interesses daquele cliente. E a deontologia é um conjunto destas normas que regulam a atividade dos advogados. Muito bem, doutor. Muitas vezes, determinadas pessoas, quando procuram um advogado, estão numa situação de fragilidade, muito grande. Como é que é lidar com situações destas? Vamos lá ver o seguinte, é um pouco aquela situação quando a gente vai ao médico. Eu primeiro falo por mim que sou um péssimo consumidor da medicina, porque tenho medo dos médicos que me pelam, e portanto é tentar desconstruir os medos. Desconstruir os medos. Combatemos, entrou uma pessoa no meu escritório a chorar por causa de uma circunstância, disse: por causa disso, não tenha medo nenhum. Se alguém que deve estar preocupado com essa questão, não é essa pessoa que está aqui à minha frente. Poderá ser outro. Portanto, desconstruir os medos quando esses medos de facto não existem. E desconstruir também os medos no sentido de criar armas, no sentido de criar estrutura para saber, isto, quem vem é duro, o que vem é sujeito a ser para a cadeia, portanto vamos preparar, se a cadeia vier, para ser, como é que vamos fazer? Preparar as coisas para isso. É isso, nós estamos ali ao lado do condenado à morte, às vezes. Portanto, é preferível colocar as coisas... Nos países onde a pena de morte existe, nós estamos ali ao lado do condenado à morte. Somos nós que vamos com ele ao cadafalso. Muito bem. Doutor, por falar nisso, as condições de trabalho de um advogado em Portugal, de um modo geral, como é que são? Pois, vamos lá ver o seguinte, nós temos hoje em Portugal advogados, há muitos advogados, e o mercado não consegue absorver estes advogados todos. Não há, porque a justiça hoje é muito cara e, portanto, as pessoas
entre dinheiro para o tribunal e dinheiro para o médico, obviamente é para o médico, entre dinheiro para o médico e dinheiro para a carne, obviamente é para a carne. Portanto, as pessoas hoje fazem... Tem prioridades, obviamente. Portanto, e hoje... Infelizmente. Portanto, depois, esta malfadada lei que veio acabar com os tribunais nas comarcas, veio tornar mais difícil, porque as pessoas a determinado valor têm que ir aqui num caso concreto, têm que ir para Viseu, ou em processos de família para Viseu ou para Oliveira de Frades, processos, pronto, obriga a deslocação, e não é só a deslocação. Para bem, agora felizmente o Tribunal de Oliveira de Frades abriu, mas houve um tempo em que as pessoas de Ribeiradio, e eu estou a falar para alguém de Oliveira de Frades, A de Arcozelo das Maias, precisamente. Mas eu estou a falar... sim, a professora é de Arcozelo, mas as pessoas de Ribeiradio, sim. lá debaixo de Valdáguas, se tivessem uma questão, tinham que ir tratar lá a Viseu. Exatamente. Eram 60 km para cá e 60 km para lá. É E chegavam lá, o julgamento era adiado e autocarros depois para vir. Não havia nada disto, estava preparado. Mas houve umas mentes que, atrás da Troika, fizeram esta barbaridade às comunidades, às pessoas, mas fizeram com o voto das pessoas. Foram as pessoas também de Valdáguas que votaram nessa gente. E, portanto, esta situação cria dificuldades. Um advogado tem que pagar uma renda, um advogado tem que pagar a Caixa de Previdência, um advogado tem que pagar, e depois, por exemplo, a Caixa de Previdência ficciona-se um salário. E há colegas meus, imagino que haja muitos colegas meus, que nem pouco mais ou menos conseguem tirar aquele salário que se ficciona, e eles têm que o pagar, porque senão execuções fiscais para cobrar isto. Outra barbaridade da ordem, agora vai haver eleições, mas não acredito que confesso que não acredito que isto mude. Doutor, e diga-me uma coisa. Nós aqui, os advogados em São Pedro do Sul, trabalham mais individualmente, trabalham em equipa, como é que é? Olha, cada um... Fala por si. Fala por si, quer dizer, é verdade. Eu por mim falo, eu trabalho individualmente. Individualmente. Portanto, embora no meu escritório esteja... Mas normalmente há a sociedade, eu falo porque há as sociedades de advogados, sim, não é? Em São Pedro do Sul, que eu saiba, não há nenhuma, só houve uma sociedade de advogados, fui eu e o meu pai. Exato. Jaime Gralheiros, João Carlos Gralheiros, sociedade de advogados, responsabilidade limitada. Que eu saiba, foi a única sociedade que aqui houve. No escritório onde eu estou, existe o Dr. Gil, a doutora Ânia, a doutora Rosana. Bom, mas trabalham individualmente. Os meus processos são os meus processos, o Dr. Gil, sou o Dr. Gil. Opa, já que é preciso ter uma inscrição de subito, podes lá ir ao Gil, é preciso ao Ânia. Obviamente temos este intercâmbio, mas os processos são nossos. Claro. Doutor, uma das áreas que mais me interessa, a mim pessoalmente, neste caso, e vou particularizar, é a área da família de menores. E vemos, de facto, uma sociedade cada vez mais complexa, um mundo cada vez mais aberto. Que lhe parece desta área? O que é que tem a dizer sobre esta área de família, desta área de família menores? Ou seja, ver se me faço entender. A legislação vai mudando constantemente, vai-se mantendo. Vemos o caso, por exemplo, agora há bem pouco tempo, e que está aí muito na berra, daquela mãe, supostamente abandonou o filho e colocou-o num contentor, foi recolhido ou foi apanhado por uns sem-abrigo. Como é que está a área da família menores hoje em dia? Como é que está? O paradigma daquilo que eu estudei mudou para seguramente 180 graus. Eu não digo 360, porque 360 era voltar outra vez ao mesmo estado. Mas mudou o paradigma completamente, quer no Instituto Fundamental, que é o Instituto do Casamento, que hoje temos aquilo que se chama, na doutrina, a desmatrimonialização do matrimónio. Portanto, hoje, o matrimónio, enquanto realidade jurídica, enquanto instituto jurídico, com peso que tinha do Código Civil de 1966, hoje esse matrimónio já não existe em razão de novas formas de relações entre cônjuges. Não só de relações entre cônjuges, como
a união de facto, como também de relações do mesmo género, etc. Depois, relativamente aos menores, aí a mudança foi abissal. Bom, é abissal, quer dizer, hoje a sociedade, felizmente, está sensibilizada para os menores, mas também, convenhamos, pronto, aquilo que eu vou dizer é politicamente incorreto, mas é aquilo que eu penso, o que é que eu hei de fazer. Eu apanhei uns estalos do meu pai e eu estou aqui, eu já não falo daquilo que fiz às minhas filhas, porque elas estavam aqui fora, podem estar a ouvir-me e dizer, olha, que não foi só isso. Epá, eu alguma vez pensava em me queixar uma como é que chama, CPCJ, porque o meu pai me bateu. Vamos ver. Ou alguma vez pensava reclamar de um professor? Ui, Jesus, há aqui uma alteração de... os homens e as mulheres que se formaram a apanhar os talos dos pais, hoje são primeiros ministros, hoje são presidentes da República, hoje... Quer dizer, que eu saiba... Mas hoje não, hoje calminha, porque uma coisa é o chamado estalo educativo para uma situação. Aliás, eu já fui relator num processo disciplinar onde eu exatamente disse assim, o que é que nestas circunstâncias se impunha a esta pessoa. Portanto, é uma instituição, uma criança que está nessa instituição é apanhada a roubar dinheiro a outra criança. E pediram-me a mim para eu instruir o processo. Lá fui vir as pessoas, tudo. E pronto, eu a primeira coisa disse, isto é condenado, então uma pessoa dessa instituição, quando vê aquilo, mas espeta um estalo no miúdo. Eu disse, não podes, quer dizer... E depois eu disse assim, então, o que é que esta pessoa devia fazer? Devia participar ao Ministério Público disto. O que é que iam pegar nesta criança? Iam institucionalizar esta criança logo em termos do Ministério Público. Ia ficar logo no radar como um potencial ladrão, futuro ladrão da manhã. Ir para tribunais, os pais terem que ir um atrás da criança para o tribunal, o vexame de houver um juiz e um procurador ali fazer perguntas. Não foi muito mais simples. Eu lembro perfeitamente desta história. No liceu, aqui em Viseu, aqui em São Pedro Sul, um jovem que infelizmente já não está entre nós, havia umas nogueiras e nós fomos às nogueiras e depois estava um colega nosso no quadro e pamba, ele atira-lhe uma nogueira. E o professor apercebe-se daquilo e diz assim, o que é que queres que eu te faça? Tratamos da coisa aqui entre nós dois ou chama aqui o teu pai? Exatamente. E ele pegou e disse ao seu professor, tratamos aqui entre nós dois. E apanhou um estalo e a coisa ficou resolvida. Se fosse com o pai, a coisa era muito complicada, porque nós estamos a falar há 40 anos atrás, há 50 anos atrás, 40 anos atrás, 45 anos atrás, e a coisa era mais complicada. É apologista da violência? Não. Não, mas é o estalo pedagógico, na altura funciona. Naquele momento, naquele preciso funcionou. momento em que está... Eu faço... É reação a uma situação concreta. Isto viola alguma coisa. Pronto, vem uns psicólogos, vem não sei quantos, eu sou um burro, não sei nada disto, mas digo cá para mim, está bem, vocês é que sabem tudo, mas eu continuo a considerar que o estalo que o meu pai me deu, naquele concreto momento em que eu fiz aquilo, foi muito bem dado. Muito bem dado, foi na altura em que aprendeu. Muito bem, doutor, e diga uma coisa, fazendo a ponte com outros países, as regras na advocacia aqui em Portugal são muito diferentes das regras, por exemplo, no Brasil. Um advogado que se forma no Brasil pode praticar a advocacia aqui em Portugal? São duas coisas. Sim. Primeiro, essas regras são diferentes de país para país. Outra coisa é quem é que pode... Pronto, então vamos especificar... Primeira questão, as regras são iguais ou são diferentes? Confesso, não faço a menor ideia. Escusa estar aqui a adorar a pílula. Não faço a menor ideia. Nunca pensei... por acaso uma vez tive uma reunião com o Sr. Bastonário da Ordem dos Advogados em Moçambique. Fui a Moçambique lá e tive uma reunião com ele. Mas como é que é aquilo lá? Na altura que eu tive essa reunião, a coisa era muito complicada, porque eu não podia atuar, tinha que ter um advogado moçambicano
atrás de mim, aliás, atrás de mim, não, à minha frente, e eu é que ficava atrás a fazer o trabalho. Portanto, sei que era essa a regra e, portanto, foi... então pronto, não está cá, não estou para aí virado. Quem é que pode ser advogado em Portugal? Os advogados licenciados pelas escolas portuguesas, Faculdade de Direito, e que com o estágio da Ordem dos Advogados. E os que vêm de fora têm que fazer o estágio. Porque o quadro... Os que vêm do Brasil, por exemplo. Tem que fazer o estágio. A doutora Rosana, que está no escritório, tem que fazer o estágio. Porque ela vem com um quadro legal, que é o quadro legal brasileiro. Que em algumas coisas até pode ser parecido com o nosso, mas noutras é diametralmente diferente. E por isso mesmo, só com esse estágio cá em Portugal é que a Ordem diz que tem aqui o papelinho, pode ser advogada. Portanto, é isto que é isso. E tem que ser orientado, obviamente, por um advogado em Portugal. Muito bem. Doutor, estamos praticamente no final, estamos no final da nossa entrevista, sem paragem nenhuma. Estava aqui a ler há pouco algumas mensagens que nos foram mandando. Vai aqui um abraço para o Henrique Ferreira, que nos está a ouvir, entre muitos outros. Muito obrigada pela sua simpatia, pela sua generosidade de, durante 2 horas, nos ter ensinado, nos ter proporcionado este conhecimento, esta partilha. É um ato de generosidade também. Muito obrigada, doutor. Queria que deixasse uma última mensagem aqui aos nossos ouvintes da Rádio Lafões. Primeiro, se há alguém aqui que tem que agradecer, sou eu. Agradecer à Rádio Lafões, agradecer à professora Paula e agradecer aos ouvintes que tiveram a paciência de me estar aqui a aturar. Mensagem aos ouvintes. Eu vou ser repetido, vou repetir aquilo que disse na Gazeta. Lutar. Lutar sempre. Acreditar que é possível sempre construir o mundo melhor, acreditar na utopia, não na distopia, mas acreditar, distopia isto é, tudo ao contrário, mas na utopia, acreditar que é possível construir o mundo melhor e lutar, porque, parafraseando uma pessoa que me é muito querida em termos ideológicos, não há conquistas sem lutas, embora nem todas as lutas deem conquistas. A segunda é aprender sempre, haver esta humildade de termos a noção de que não sabemos tudo, que é o primeiro passo para podermos saber alguma coisa de tudo. Muito bem, e com essa humildade e com essa luta constante, chegamos ao fim do programa Opiniões com Alma. Quero agradecer aos ouvintes a vossa companhia e até para a semana, se Deus quiser.